que a minha fé tinha de se concentrar em melhorar a vida dos mais necessitados. Queria compartilhar as minhas alegrias e preocupações com outras pessoas que se sentiam como eu, que tinham a mesma fé. Portanto, junte-se a nós. Eu queria crescer, pessoal, e espiritualmente. Agora eu me sinto muito mais realizada. Senti muita força e energia dentro de mim e queria fazer algo para mudar o mundo. Pensamos em servir os mais necessitados e percebemos que a Sociedade de São Vicente de Paulo era o ideal para realizar este nosso sonho. Como batizados, procuramos um serviço que desse sentido às nossas vidas, permitindo-nos crescer espiritualmente na nossa fé. Queria olhar as pessoas nos olhos e oferecer minha amizade e carinho. Segurar suas mãos e dizer-lhes que não estão sozinhas. Da Conferência Santa Teresinha do Menino Jesus, da cidade de Presidente Prudente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a todos que estão participando das lives pelo nosso canal do YouTube, da ECAFO do Conselho Metropolitano de Campo Grande. Essa é a nossa segunda live de uma série de 4 lives, para a preparação do nosso 4º encontro da ECAFO do Conselho Metropolitano de Campo Grande. Pedimos para que vocês se inscrevam no canal do YouTube, para que sejam notificados das próximas lives. E também deixe seu like. Divulguem também as nossas transmissões para os demais vicentinos da sua conferência, dos seus conselhos, né? E para amigos também que sejam simpatizantes do nosso movimento. Durante a live, as pessoas poderão deixar suas perguntas através do chat do YouTube. E no final da transmissão, nós responderemos essas perguntas ao vivo. A live tem o objetivo de despertar em cada coordenador e demais vicentinos a importância das técnicas pedagógicas para o formador vicentino. Convido agora para fazer as orações iniciais tradicionais e desejar as boas-vindas à consórcia Nadir Vilela Gaudioso, primeira vice-presidente do Conselho Metropolitano de Campo Grande. Seja bem-vinda, consórcia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, né?
a essa live e vamos dar início com as orações regulamentares da Sociedade São Vicente de Paulo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que iluminaste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, concedei-nos que, pelo mesmo Espírito, saibamos o que é reto e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, compadecei-vos de nós. Rainha concebida sem pecado, rogai por nós. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Bem-aventurado Antônio Frederico Ozanam, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Todos os santos e santas de nossas unidades vicentinas, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Consórcia Nadir. Até o final da nossa live. Convido agora, então, a nossa palestrante da noite, a Consórcia Maria Aparecida Petec, coordenadora nacional da CCA, né, mas que hoje está aqui colaborando com a ECAFO. O tema da consórcia é Técnicas Pedagógicas para o Formador Vicentino. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e abrilhantado nossa live. Seja bem-vinda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É com grande alegria, né, que eu aceitei esse convite e agradeço o convite pela equipe do Conselho Metropolitano de Campo Grande para a gente estar esses minutinhos aqui junto, partilhar e a gente aprender também, né? Quando a gente prepara para falar, a gente está aprendendo um pouquinho mais. E isso nos ajuda muito como pessoa também. Então, eu sou a consórcia Cida, né? Como todos me conhecem, como Cida Petec. E eu sou aqui de Ubiratã, lugar de gente feliz. Eu sou vicentina há 27 anos e sou professora do ensino fundamental dos pequenininhos e sou mãe de 3 filhos, já tudo adultos, já formados. E na minha vida vicentina eu já tive várias experiências também. Eu ainda não fui presidente de conferência, mas já fui presidente de conselho particular. Estou hoje presidente do Conselho Central de Campo Mourão e fui vice do Conselho Metropolitano de Curitiba, quando era Curitiba, né? Agora é Curitiba e Porto Alegre. E tive um enorme prazer de ser presidente do Lar dos Velhinhos aqui de Ubiratã. Tive uma ótima experiência, uma ótima oportunidade com nossos idosos. E também eu, depois com o caminhar, né, eu fui convidada para ser coordenadora de CCA do Conselho Central, e hoje, atualmente, então, eu estou como coordenadora da CCA do Conselho Nacional do Brasil, aonde que assim, estou me realizando com esse trabalho, porque eu me identifico por ser também professora, trabalhar com as crianças, a gente está tendo várias oportunidades de preparar material, e isso nos engrandece muito, é uma experiência muito legal,
e a gente vai ajudando e crescendo ao mesmo tempo. Então, a gente vai trabalhar agora, né, com as técnicas pedagógicas. Então, como a gente vai preparar uma formação? Né? A gente se coloca à disposição, a gente veja assim, que tem muitas pessoas que têm dificuldades, né, de preparar uma palestra, de como fazer uma formação. Eu comecei, assim, falar em público na catequese. E mesmo com toda a formação, com toda aquela preparação de preparar um encontro, no primeiro dia de catequese parecia que a gente não sabia nada, né? Então, é muito importante a gente estar muito bem preparado. Como que nós vamos preparar essa formação? Ok? E então a gente vai vendo as técnicas para a gente estar se preparando melhor, para a gente ver como que nós vamos estar falando com o nosso público. A gente tem que saber qual é o público que nós vamos estar atendendo, tá passando essa mensagem, e de que forma que nós vamos falar também. Nós temos que usar o material, né? Nós temos um material que está no site do Conselho Nacional do Brasil. Esse material é um material de apoio que nós podemos estar usando nas nossas formações. Logo mais vai ter um material mais atualizado. Eu sei que a equipe da ECAPO do Conselho Nacional está trabalhando bastante em cima desses materiais. Então, quando a gente precisa de uma formação, a gente pode buscar no site do Conselho Nacional do Brasil. E a gente não pode fazer um uso de materiais pedagógicos desatualizado. A gente tem que observar, né? Se esse material ele já está atualizado ou não, com a logo, né? Nós temos a logo nova, a gente tem, olha, está passando aí a nossa nova logo, a gente não pode estar usando mais aquela bandeirinha do Brasil. Então, a gente tem que ver se o material que nós vamos usar, se ele está atualizado, né? Porque tem muito material que a gente tem. Esses dias eu estava abrindo as minhas palestras no meu notebook, né? Quantas palestras boas, mas tudo desatualizado. Falei, meu Deus do céu, eu vou ter que atualizar todas essas palestras se eu quero usar, né? Então, a gente tem que atualizar as palestras, a gente tem que ver o material com antecedência, que material que nós vamos usar. Ok? Podemos passar para o próximo slide. Isso. Então, quando terminamos o curso na escola, se a gente faz uma faculdade, um curso técnico, quando a gente termina ele, a gente pega o diploma, às vezes a gente pensa assim, ó, estou preparado, né? Que nada, estamos preparados nada, né? Aí que a gente vai ter que estudar mais ainda, porque nós não podemos parar no tempo. A vida, ela está em constante evolução, e nós, seres humanos, nós como pessoa, nós como vicentino, nós temos que estar atualizado também dos temas e da atualidade. Então, a gente tem que estar buscando, a gente tem que estar renovando, e principalmente, se a gente falar técnicas pedagógicas, então a gente tem várias técnicas tecnológicas também, que a gente tem que estar usando, que a gente tem que estar vendo quais materiais que nós vamos estar usando. E eu falava assim, também esses dias, que há pouquíssimo tempo, a gente usava o quê? A gente usava um retroprojetor, né? Quando chegou o retroprojetor, era uma novidade enorme, né? A gente colocava lá, fazia aquelas lâminas e colocava, e era o máximo aquilo, né? E, de repente, aparece o Data Show, e quando chegou o retroprojetor, a gente passava tudo, né? A gente passava, era um monte de slide e tudo. Agora, com o Data Show, aí parece que foi diminuindo, mas a gente teve outras técnicas para a gente usar, né? A gente pode usar uma infinidade de coisas, vídeo, música, ampliou nossos materiais para a gente usar.
No entanto, a gente percebe que hoje os melhores palestrantes quase nem usam mais, né? Nem usam mais muito recurso. Porque você falar com as pessoas, você olhar para as pessoas, você ter essa comunicação com as pessoas, ela transmite muito mais do que, às vezes, um monte de slide, um monte de outras coisas. Porque o contato pessoal hoje talvez seja até o mais importante, né? Então, a gente não pode também deixar essa tecnologia, porque ela está a nosso favor, que nem hoje aqui, né? Se fosse para mim estar presente, talvez eu não estaria fazendo essa palestra hoje. E usando essa tecnologia de longe, nós estamos nos comunicando, nós estamos compartilhando o tema de hoje, ok? Então, quando eu vou fazer uma palestra, ela não tem uma receita pronta, né? E, às vezes, se a gente pegar uma receita, ela talvez não vai ficar exatamente igual. Se eu fazer, vai ficar de uma forma. Se a Fabiana fazer, pode ficar um pouco diferente. Pode ficar mais fofinho, pode ficar mais durinho, pode ficar maior, pode derramar da forma, né? Então, nós não temos essa receita pronta, porque cada pessoa é diferente. E o público que nós vamos falar também é diferente, né? Dependendo dos vicentinos que nós vamos estar em contato, pode ser uma linguagem diferente que eu vou ter que usar. Então, eu preciso conhecer, eu preciso saber o público que eu vou estar falando, para mim saber qual é o método que eu vou usar para que essa mensagem chegue mais fácil ao público que eu vou estar falando. Eu tenho que tentar fazer dessa formação a mais eficiente possível para mim chegar no meu objetivo, ok? Qual que é o objetivo, né? Nós temos que pensar que fui convidada para fazer uma palestra. Qual que é o objetivo? O que eu tenho que passar? Então, eu tenho que buscar buscar todas as informações, conhecer todo sobre o tema, para mim saber qual é o objetivo que eu quero. Às vezes, quando a gente vai dar uma mensagem, às vezes a gente nem pergunta muita coisa, pega o tema lá e já prepara. Se é um encontro que vai ter várias palestras, é muito importante também eu saber quais são as outras palestras que vai ter nesse encontro, para mim não estar entrando muito na mensagem do outro, né? Então, eu vou me ater no meu objetivo, no meu tema, para que o encontro seja mais harmonioso. Quando é uma palestra só, no caso aqui, mas aqui ainda é uma sequência também de palestras, né? Nós estamos na segunda, vai ter outras palestras. Então, a gente também tem que entender um pouco da sequência do que vai acontecer essas formações. Então, numa formação vicentina, ela deve deixar tudo mais fácil para atingir esses nossos objetivos, né? Alguns métodos, prende a atenção e desperta o interesse para quem está sendo dito. Isso é fundamental para o crescimento da Sociedade de São Vicente de Paulo. Tudo que nós vamos fazer tem que ter um objetivo. Então, eu vou preparar com o tema que foi traçado, qual que é o objetivo dessa palestra? Quem me convidou, qual é que é o objetivo? O que ele está precisando que seja passado para quem vai participar dessa palestra, dessa formação, né? Formar, amar e evangelizar de forma efetiva, né? Eu tenho que passar esse conteúdo para que as pessoas saiam desse momento entendendo o sentido do que foi passado, né? O objetivo dessa palestra, ok? Então, o que nós esperamos dos formadores? Então, o que se espera que um formador apresenta nas suas formações? Ele tem que ter clareza
ele tem que ter confiança e credibilidade. Então, ele tem que saber o que ele vai fazer, né? Eu não vou começar uma palestra enrolando, chegar num determinado momento, o que eu vou falar mesmo? Eu tenho que ter segurança, porque se eu não mostrar segurança no que eu estou falando, se eu não ter um tom de voz que cative as pessoas, que traz a pessoa para perto de mim, de repente eu vou estar falando, as pessoas vão estar falando um com o outro do lado. E não vai estar prendendo a atenção, né? Eu tenho que estar falando a clareza com palavras que as pessoas entendem, com tom de voz agradável, nem muito baixo, mas também não precisa ser alto, gritando, né? Se você quiser focar alguma coisa mais importante que você queira chamar a atenção, você pode até usar um tom um pouco mais alto, mas não numa palestra toda, em algum momento, né? E nisso você tem que passar essa confiança e essa credibilidade. O momento, ele deve ser de inspiração para os demais, né? De forma que tire dúvida e crie novas perspectivas. Então, a gente tem que também estar aberto, né? Para que a pessoa, em algum momento, também levante a mão, coloque a sua dúvida, que contribua também com a sua fala, né? A gente não é detentor de toda a verdade, mas que a gente pode também ter essa reciprocidade de ouvir o que o outro também tem a falar ou tirar a dúvida, certo? Ok? Então, estude o conteúdo, né? A melhor forma da gente ter essa credibilidade e essa segurança é a gente estudar. Não adianta a gente pegar um tema e não ter o conhecimento dele. A gente pode até não conhecer muito de um tema, mas se eu buscar, se eu estudar, eu vou ter essa firmeza, eu vou ter essa confiança de estar falando em público. Pode acontecer algum erro de eu pegar uma palestra pronta, um slide pronto, e eu nem ler direito e eu chegar e querer falar desse tema. Então, pode acontecer que em determinados momentos eu não vou estar sabendo o que eu estou falando. E se alguém fazer alguma pergunta, e daí? Então, eu tenho que estudar o conteúdo, eu tenho que estudar o tema, eu tenho que me aprofundar para mim saber exatamente, né, aonde que eu quero chegar. Eu preciso chegar lá naquele objetivo. Então, se eu não tiver conteúdo, se eu não tiver um estudo do tema, em determinado momento, pode dar um branco, né? Então, a melhor maneira de transmitir essa credibilidade ao falar é ter a segurança sobre o assunto. Isso só é possível quando se tem o domínio do tema, né? Então, eu tenho que ler, eu tenho que buscar. Se tiver alguma dúvida, eu posso conversar com alguém que entenda mais. Esses dias teve uma palestrante, né? Ela acabou de fazer um curso de formadores, e daí a pessoa convidou ela, né, para falar de Ossanã. E daí, de repente, ela conversando, né, com a pessoa que convidou, mas Ossanã era amigo de São Vicente, por isso que ele colocou o nome da Sociedade São Vicente de Paulo. Então, ela não tinha domínio ainda do assunto, né? Ela fez um encontro de formadores, mas ela não tinha o domínio do assunto. Mesmo com tanto tempo de Vicentino, de caminhada de Vicentino, ela ainda não tinha não tinha tomado posse ainda, né? Que São Vicente e Ossanã não viveram na mesma época, né? E quando ela foi preparar a palestra, que ela caiu em si, né? Olha só, quando a gente vai preparar uma palestra, uma formação, a gente aprende muito, a gente precisa aprender, porque a gente tem que saber do tema e ter essa segurança. Quanto mais confortável você estiver, melhor será o seu desenvolvimento e o seu público estará confiante em você. Vai entender que você entende sobre o assunto. Se ele te fazer uma pergunta e você já responder,
ele vai falar, nossa, ela tem confiança, ela tem conhecimento desse tema. Agora, se a gente ficar meio lá, meio cá, não saber, as pessoas já vai começar a cochichar e tal, e já não vai dar tanta credibilidade para você no que você está falando. Dessa forma, procura conhecer bem o tema, né, o conteúdo sobre o assunto que você comenta todos os dias e faça desse momento um treinamento diário, né? Então, para você se sentir à vontade. A gente sabe, quando a gente vai para uma formação ou em qualquer um outro momento, a gente não precisa saber tudo, né? A gente pode ter algumas coisas que a gente não vai ter o conhecimento. Só que a gente pode ter a humildade também de falar, gente, eu não me aprofundei, eu não sei esse tema, essa parte, mas eu vou buscar e eu vou passar, né? A gente também tem que ter essa humildade, porque a gente nunca vai saber tudo. Mas, em determinado assunto que a gente se dispõe a falar, a gente tem que buscar a mais informação possível para a gente não entrar numa fria, né? Ok? Estudando ainda o seu conteúdo, né? Procure conhecer o máximo possível sobre o tema que você vai falar. Busque a matéria que possa ajudar, como livros, os relatos, revistas, que possam acrescentar as informações. A gente participa tanto assim de festas regulamentares, né? E nas festas regulamentares, às vezes, São Vicente, Ozanam, Nossa Senhora. E às vezes fica tão monótono que todo ano é falado a mesma coisa. E São Vicente, gente, se a gente pegar uma parte da vida de São Vicente, a gente pode trabalhar muito dentro daquela uma passagem, vamos dizer, de São Vicente, né? Se a gente for pegar pesquisar um pouco mais a vida de Ozanam, quanta coisa que nós podemos falar de Ozanam. Por exemplo, no nosso Conselho Central, foi feita a festa regulamentar, né? E eles organizando lá, eles falando assim, vamos falar da Amélia, da esposa de Ozanam? Olha que ideia legal. E ali, eles tiveram que estudar para falar da Amélia e fizeram uma homenagem para as mulheres. Olha que foco diferente, né? E isso exige a gente estudar, para a gente não ficar sempre na mesmice, porque tem muita gente falando assim, eu não vou naquela formação, porque sempre é a mesma coisa. Então, nós, formadores, nós temos que procurar trazer novidades. E para a gente trazer novidades, nós temos que buscar, nós temos que pesquisar, nós temos que interagir até entre nós, formadores, porque às vezes uma mensagem que eu tenho vai servir para outra, a gente partilhar os materiais, né? Essa palestra da Amélia mesmo, eu pedi para um confrade, eu vou ver se a consórcia tem, e foi até que chegou na mão, mas eu não posso pegar uma palestra pronta e simplesmente eu colocar o slide e tentar falar, porque a linguagem que a outra pessoa usou é dela, né? E às vezes, hoje, que nem eu já falei, o slide hoje, ele vai ajudar a gente não precisa colocar tudo que vai ser falado, ele vai contribuir com a nossa fala. Então, às vezes você pega um slide que é uma palavra só, mas que a pessoa ia falar 10 minutos daquele slide. E daí, de repente, você coloca um slide, o que você vai falar? O que você vai falar desse slide? Né? Então, nós temos que buscar essas informações. A gente tem que ter o domínio desse conteúdo. Quanto mais argumento você tiver, mais possibilidade de seguir por diversos caminhos você terá, né? Você vai olhar para o seu público. Ele está te entendendo? Qual que é o caminho que eu vou? Às vezes a gente está falando e não está prendendo atenção. Se eu tenho um conteúdo, se eu posso ter uma outra forma de falar,
um outro caminho, eu vou chegar no objetivo, eu vou fazer que esses confrades, essas consórcias, falar de uma maneira, de um jeito que eles vão entender melhor. Agora, se eu não tiver o domínio e eu perceber que eu não estiver chegando no meu objetivo, dá um branco. Eu estava uma vez numa palestra, numa cooperativa, e um palestrante, gente, de alto nível, um professor, ele é palestrante já há muitos anos, é uma pessoa maravilhosa, e quando ele chegou na cooperativa, que tinha umas 3.000 mulheres, não tinha espaço dentro do salão de eventos, não tinha espaço de tanta mulher que apareceu aquele dia lá, convidadas, né? E, de repente, a gente percebeu que ele ficou inseguro, Ele suava, ele, assim, sabe, do ambiente que ele costumava. Aquele dia a gente percebeu que ele não conseguiu chegar no objetivo e da forma que ele costuma conduzir, que eu já tinha participado de outra palestra dele. E aquele dia a gente sentiu que ele não conseguiu, porque às vezes o ambiente, a quantidade de pessoas que está ali presente pode dificultar a nossa fala. Porque se você chega num lugar onde você conhece as pessoas, é de uma forma. Se você chega num ambiente que você não conhece ninguém, e você chega lá esperando que vai ter 50 pessoas, e chega lá tenha 200 pessoas, de repente a gente pode tremer um pouco as nossas pernas. E a gente tem que estar preparada para tudo isso. Se a gente tem o conteúdo que a gente vai passar, a gente consegue dominar um pouco isso daí, né? Mas o sentimento, gente, ele é muito importante. Mesmo que a gente possa estar preparado, mesmo que a gente sabe o conteúdo, é normal e é aceitável que a gente tenha essa emoção. Que a gente, às vezes, ele fala assim, começou, fico meio sem voz, meio, né? Isso é normal, porque nós somos seres humanos. E quando a gente vai falar, a gente tem que ter esse sentimento. E isso é até bonito e faz ter mais sentido. Porque se eu for falar em público e não tiver nenhum sentido, é porque eu não tenho sentimento. E quando a gente vai falar em público, ou pessoas que vão cantar, ou fazer um teatro, ou seja, qualquer tipo de apresentação, vem esse sentimento, né? A gente dessa concentração, de se concentrar, de se colocar diante de Deus e conversar com Deus e pedir para que Ele esteja junto conosco, porque quando a gente vai falar, gente, eu acho que é Deus que fala por nós, né? Quando a gente está falando dentro de uma instituição que é a nossa, que é tão importante, que é assim, voltada para um trabalho de caridade, a gente tem que falar com emoção, a gente tem que falar do coração, e é Deus que faz isso por nós, né? Porque nós não somos nada, né? Eu costumo falar que a nossa missão, a nossa vocação é por Deus, né? E quando a gente vai falar também em público, também é por Deus. Se a gente não colocar, não pedir a luz do Divino Espírito Santo, nós não somos nada, né? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente se colocar diante de Deus e deixar Ele agir em nós também, né? A gente tem que se preparar, mas confiar nele, ok? A interação é que seja, assim, seguro, caso precise de improvisar, né? Então, se a gente está diante ali de um público, se a gente tiver alguma dificuldade naquele momento, a gente, se tiver uma pergunta, ou se tiver alguma coisa que acontece ali, que não estava previsto, a gente tem que ter um plano B ali, né? A gente tem que saber se sair disso. Então, além disso, é importante que você tenha essa formação
de uma outra forma. Se você tem um slide que você vai passar e, de repente, deu algum problema, você tem que ter esse plano B. Você tem que saber como que você vai fazer. Às vezes, a gente chega em um local, a gente vai colocar o slide, a gente vai preparar tudo, e, de repente, o data show queima. Já aconteceu isso, né? O data show queima, não tem uma extensão, pode acabar a energia, pode acontecer tanta coisas numa palestra, e sim, principalmente quando a gente usa tecnologia, porque imprevistos, ele pode acontecer. Então, a gente tem que estar seguro, a gente tem que estar preparado para qualquer inconveniência que tiver. Porque se eu chego lá e o data show não funcionou, meu Deus, se eu não estiver preparada, se eu não tiver com o conteúdo na mão, se eu não tiver um caminho que eu vou seguir, de repente eu vou me perder. Porque o data show, os slides, ele é um norte para a gente, ele vai mostrar um caminho. Ele vai nos auxiliar, né? Porque o que eu vou falar tem que estar na minha cabeça, tem que estar na minha mente, tem que estar no meu coração, né? Porque eu não posso falar da boca para fora. Eu tenho que falar o que eu vivo, o que eu sei fazer. Eu tenho que falar a minha experiência, a minha vida, né? Mesmo que se eu vou falar de um assunto que não é muito da minha área, mas eu vou estudar. E se eu vou estudar, eu tenho que saber o que eu vou falar. Então, aconteceu um imprevisto lá. Eu tenho que saber, eu tenho que ter alguma outra coisa, né? Eu tenho que ter ali impresso, ou eu tenho que ter um caminho ali, alguma coisa que me dê segurança para mim falar. Ok? A maneira mais fácil, então, de criar um slide, porém, a gente é fácil montar esse slide, né? Quem tem agilidade e tudo, é fácil. Mas que a gente tem, então, que ter na mente, porque essa é apenas um recurso, é alguma coisa que vai nos guiar, né? Mas a explicação é nossa, né? Ele vai nos guiar, vai ter a imagem, vai ter o tema, vai ter palavras chaves, palavras maiores, destacadas, né? Isso é só um norte para a gente. Entretanto, tome cuidado, né? Tome cuidado para não ficar lendo só o slide. Às vezes a gente coloca lá tanto conteúdo no slide que a gente não vai nem olhar para as pessoas. A gente só vai ficar olhando para o slide. E pior que quando a gente coloca o slide lá na frente e a gente não coloca o notebook ali viradinho, ou a gente só tem que estar virado do público, de costa para o público e só lendo o data show. A gente não tem a comunicação com as pessoas, a gente não consegue olhar nos olhos, porque para a gente transmitir uma mensagem, a gente tem que estar olhando nos olhos das pessoas. Então, por isso que eu já tinha dito, né? Hoje, os palestrantes que têm renomados, eles usam o data show para usar 3, 4, 5 slides. Hoje nem se usa mais tantos slides, né? Às vezes a gente veja uma pessoa que vai lá preparar, que vai lá dar uma palestra, tem 50 slides. Meu Deus do céu, ele não vai fazer, vai ficar só passando slide. E as pessoas hoje querem mais esse contato, tá? Quer mais esse contato, quer estar olhando para as pessoas. E é só um meio, é só um caminho que a gente tem. Não é para a gente estar colocando tudo que a gente vai falar no slide. É só um norte, né? Esse tipo de atitude demonstra despreparo, né? Insegurança e falta de domínio no conteúdo abordado. Então, quanto menos coisa a gente colocar nesse slide, melhor vai ser a nossa palestra, porque vai te dar segurança do que você está falando, tá?
Então, vamos repensar um pouco no tanto slide para a gente passar. Hoje aqui, a gente está usando o slide por quê? Porque a gente é uma live, né? Então, agora, se fosse pessoalmente, eu não estaria usando tanto slide, né? Como aqui eu não consigo andar, não consigo fazer uma dinâmica, não consigo fazer essa comunicação mais, então a gente está usando o recurso que a gente tem aqui. Mas, pessoalmente, presencialmente, hoje até se recomenda ter menos slide, ok? Então, continuando a preparar a apresentação. Esses slides, eles funcionam apenas como uma breve explanação, né? Do conteúdo, que pode ser usado para conduzir a sua apresentação de maneira dinâmica e eficaz. Entenda que esse recurso é apenas um acessório, ilustrar e chamar a atenção ao público. Às vezes você coloca lá uma imagem, essa imagem que você vai colocar, você pode falar 10, 15 minutos só com uma imagem que tem lá. Você vai lembrar de várias mensagens do que você quer passar, tá? Ilustrar e chamar a atenção do público, ela só vai servir para isso, para ilustrar e para chamar a atenção. Textos grandes, gente, vamos tirando, tá? Colocar um slide lá com 10, 15 linhas, toda amontoada, tem slide que a gente não consegue ler. As pessoas que estão muito atrás, dependendo de onde está, não consegue ler. As letras muito juntas, as frases muito juntas uma da outra, sem espaço, a gente tem que dar espaço nas frases, porque se fica muito amontoado, principalmente pessoas de idade, não vai conseguir ler. Então, você está passando um conteúdo que as pessoas não estão tendo acesso como deveria ter, né? Usar os tamanhos de letra que as pessoas consigam ler. Se você está passando esse slide, a pessoa tem que ler e tem que entender o que você está passando, né? Então, antes de você começar a sua palestra, você tem que chegar com antecedência, você tem que colocar no Data Show, e você tem que ver se da forma que você organizou no seu slide, se ele vai ficar visível. Porque os Data Show, eles não são todos iguais. Tem uns que têm uma resolução muito melhor. Então, se você coloca o tamanho de letra, dependendo do Data Show, vai ficar uma letra visível e que tenha facilidade de ler. Agora, conforme a resolução do Data Show, as pessoas não vão conseguir ler. De repente, você vai ter que aumentar o tamanho das letras. Então, se eu estou apresentando o slide, as pessoas têm que conseguir ler esse slide, né? Eu não estou colocando lá só para ficar de bonito. Então, eu tenho que chegar com antecedência, eu tenho que ver se o que eu preparei vai ficar legal naquele equipamento que vai estar lá disponível para mim usar. Então, vai ser o seu guia para que você volte à ideia do tema. Então, eu estou falando de um tema e, de repente, as pessoas começam a fazer pergunta, começam a dar exemplo, né? Que tem bastante disso. E, de repente, quando você resolveu ali, que você respondeu as perguntas, acabou, ninguém tem mais nada a falar ali, quando você vai voltar, mas aonde que eu estava mesmo? Né? Não dá isso? Aonde que eu estava mesmo? No que eu estava falando? Às vezes eu nem fechei a ideia, porque eu fui interrompido, e daí aonde que eu estava? Quando você olha para o slide, você já vai voltar. Eu já sei, eu parei aqui. E daí eu vou dar continuidade, ok? Então, de maneira alguma é permitido que isso se transforme numa muleta e você veja numa situação em que, por exemplo, ocorra que algum problema no seu slide, tudo esteja arruinado, né? Então, não funcionou o slide, o Data Show queimou, o notebook acabou a bateria, não tem um T para carregar.
E daí, para tudo? A gente vai falar assim, ó, pessoal, para aí, espera aí, que a gente vai resolver. Passa 10 minutos, 15 minutos, meia hora, e não se resolve e para tudo. Não, eu tenho que estar preparada. Com data show, sem data show, com música ou sem música, eu vou conseguir fazer a minha formação da mesma maneira, tá? Porque o slide é só uma ajuda, não é o que eu vou falar 100%, ele não está ali. É preciso saber continuar mesmo com esses improvisos, né? Uma dica, então, é levar um material impresso e, pois, entra em ação como um plano B, né? Então, se eu tenho ali um outro material, então eu vou ter a segurança e vou continuar, porque é só um norte, é só para mim lembrar, é só um caminho que eu tenho a seguir. Então, se eu tenho ali impresso, eu vou olhar e vou continuar. Pode ficar prejudicado por uma imagem, por uma música, por um vídeo? Claro que pode, isso ajuda bastante. Mas eu vou continuar com a segurança que eu tenho, porque eu tenho domínio do tema. Ok? Então, uma das coisas que a gente pode estar usando no início, né, de uma apresentação, ela é muito importante, então, para aprender a atenção. Então, eu tenho que começar a minha palestra com uma motivação, né? Chegar, fazer uma acolhida já legal, mostrar que você veio e que você está feliz ali naquele lugar, que você veio com vontade de aprender, com vontade de falar. Se você chega assim meio cabisbaixa, meio cansado, né? As pessoas não vão te dar atenção da mesma maneira que você chegar com otimismo, né? E logo na introdução, que o ouvinte será preparado para que venha no desenrolar da formação. Então, ali o começo é tudo. Por isso, o formador ele precisa envolver os presentes, despertando o seu interesse e a sua curiosidade. Uma sequência possível de seguir nessa fase pode ser: a gente tem que fazer a nossa apresentação pessoal, colocar a nossa vida, né? Para que isso motive quem esteja ouvindo também, né? E comentar pontos principais, né? E os objetivos do que você vai falar. Ok? Então, valorize as histórias. As histórias, ela é muito importante, ela cativa, ela dá exemplo. Então, isso faz que prende mais atenção das pessoas. Uma história bem contada consegue alcançar todo o conteúdo que você pretende abordar de maneira leve e envolvente, né? Tem tantas historinhas legais, você pode dar exemplo da sua vida ou buscar uma história que esteja dentro do conteúdo, dentro do tema e o objetivo que você quer passar, né? Então, utilize exemplos também que fazem parte do cotidiano vicentino. Se eu vou falar dos vicentinos, eu tenho que trazer a experiência dos vicentinos, né? As histórias que nós estamos, né, trabalhando esse ano, do ano temático, a promoção, né, passa pelo escutar com caridade, quanto que está sendo comovente, né? Quanto que está sendo bom, quanto que está, assim, nos ajudando para o nosso crescimento vicentino, de ouvir, né, exemplos de outros vicentinos. Então, é muito importante a gente trazer essa vivência vicentina. Essa é uma tática bastante eficiente para prender a atenção e gerar engajamento, né? Vai descontrair, vai trazer essa vivência, vai contagiar. Porque a vivência, gente, você pode falar 1000 palavras, mas você dá um exemplo do que você vive, com certeza vai ficar para sempre no coração das pessoas, ok?
Então, nós temos que cativar a nossa plateia, né? Ou a gente tem que cativar os nossos vicentinos, as pessoas que estão ali com toda a humildade, com todo o carinho, que está ali para nos ouvir. Porque a gente se prepara para a gente falar em público, né? Mas as pessoas também, quando saem de casa, elas também têm um propósito, né? Elas vão buscar algo, elas vão buscar essa mensagem para a vida delas. Então, a gente tem que cativar eles, né? A gente tem que pensar de que maneira que a gente vai deixar abrir o coração deles. Porque às vezes a gente chega num lugar para falar, a gente encontra pessoas de coração fechado, de mente fechada. E como que nós vamos conseguir chegar até o coração, né? Como que a gente vai chegar até o coração das pessoas que estão ali? Os presentes, né? Eles devem se envolver com o formador. Isso aumenta a compreensão do tema e tem um impacto positivo nos participantes. Nós temos que nos envolver como pessoas cristãs, como pessoas que nós temos a mesma missão. Então, eu vou estar passando a mensagem de uma forma que eu vou contagiar o outro. Para atingir essa condição, é necessário cativar, né, os espectadores e criar essa empatia, essa troca, né, esse envolver com o outro. Vários fatores influenciam para que isso seja possível. Procura-se, com a sua imagem, explorar os seus recursos. Não verbais, como olhar só para uma pessoa, né? Você vai, fica só olhando, fica só direcionando a fala para uma pessoa. Nós temos que olhar para o todo, né? Para todas as pessoas, a importância, para que ela se sinta importante ali. Nós temos que trocar o olhar, o sorriso, né? O vocabulário que nós estamos usando está de acordo com o público ali daquele dia. Às vezes a gente tem, quando eu vou falar, eu gosto já de organizar as cadeiras. Às vezes eu chego, está tudo uma atrás da outra, eu já gosto de abrir, de fazer um semicírculo, eu gosto de estar mais aberto, olhar mais para as pessoas, estar mais próximo das pessoas. A gente fica tão triste quando a gente chega no lugar, as pessoas estão sentadas tudo lá atrás, né? Aí você tem que pegar e ir mais atrás, para estar mais próximo de quem está atrás, daí você deixa os da frente, né? É tão ruim quando você está falando, você vai para o meio da sala para você falar, porque tem muitas pessoas sentadas lá atrás, e os que estão na frente não estão te ouvindo, não está te vendo, quer dizer, você não está com o olhar para essas pessoas, isso prejudica muito. Então, da forma que você colocar as cadeiras, isso vai contribuir muito para essa comunicação, né? Então, até a forma de você colocar as cadeiras vai te ajudar nessa comunicação, ok? Então, a gente tem que prestar atenção na nossa postura, de que forma que nós estamos, né? Você não deve parecer arrogante ou superior, né? Muito menos deve transmitir a imagem de timidez ou de despreparo. A gente não sabe tudo, né? Então, para que ter arrogância, achar que sabe tudo, que é melhor do que o outro? Porque hoje eu estou falando, amanhã eu vou estar sentado ouvindo. E é uma troca, né? Se a gente sabe, é porque a gente teve oportunidade de estudar, de se preparar para estar ali falando. E essa oportunidade que a gente está tendo não quer dizer que a gente é melhor do que o outro, né? Então, a gente tem que se colocar como humildade também. E ainda mais se acontecer de ter alguma pergunta, alguma coisa que a gente não saiba naquele momento, que pode acontecer, né? E daí, como que fica, né? A expressão corporal transmite a mensagem poderosa, capaz de causar o interesse ou não, né? De que forma, como que está sendo a minha postura ali na frente, né? Como que eu estou deixando as pessoas confortáveis?
Se eu ficar olhando só para uma direção, se eu ficar apontando para as pessoas, será que eles vão estar confortáveis ali? Outra maneira de cativar os ouvintes é humanizar a apresentação, né? É humanizar, é colocar o que eu gosto, respeitando o que o outro gosta. Eu vou falar o que eu gostaria de ouvir também, né? Brinque com os seus defeitos, porém sem se expor, né? Isso gera um clima de maior aproximação. Use exemplo que seja familiar ou assunto que está sendo abordado e que se aproxima das experiências dos seus ouvintes, né? Então, fazer uma brincadeira sempre de bom tom, né? Mas a gente tem que saber a brincadeira também, porque às vezes uma brincadeira pode ofender o outro. A gente pode brincar, a gente pode descontrair, mas a gente tem que saber com o quê? Política nunca é bom em brincadeira, porque a gente não sabe quem está ali, né? Que tipo, os vicentinos, eles podem ter o direito de votar em quem eles quiserem. E se a gente for fazer uma brincadeira, a gente pode magoar alguém. Time de futebol é mais tranquilo, né? Às vezes a gente brinca e tal, e tem coisas que não cabe a brincadeira, a gente tem que ter umas coerência, né? Ok? Por fim, valorize ao máximo as suas habilidades, pois elas são a sua marca e te dão um brilho todo especial, né? Então, o bom humor, a criatividade, a animação, isso vai contagiar. Então, eu gosto muito de fazer dinâmica, né? Quando eu não faço dinâmica, as pessoas me cobram, porque elas sabem que vão numa palestra e vai ter dinâmica, né? Então, só que alguns temas é mais difícil de você trabalhar com dinâmica. Então, se eu vou colocar dinâmica, eu tenho que saber se cabe essa dinâmica nessa formação, né? Então, não é em tudo que eu vou colocar dinâmica. Tem informações que eu não uso dinâmica, mas as pessoas esperam dinâmica de mim, porque sabem que eu gosto de dinâmica, que eu gosto de trabalhar e que eu tenho facilidade em trabalhar com dinâmica, né? Então, as pessoas já esperam de mim. E a gente tem que ter esse jogo de cintura, né? São alguns exemplos de qualidade que sempre jogam no nosso favor, né? Quando estamos sendo visto pelas pessoas, né? Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura, a gente tem que ter a criatividade, a gente tem que ter esse bom humor, porque a gente está ali para fazer o nosso melhor, né? Valorize isso, com certeza você ficará marcado positivamente na memória das pessoas. Então, você tem que saber de que forma que você se dá melhor numa formação. É brincando? É numa dinâmica? Que criatividade que eu tenho? Como que eu posso preparar o ambiente para mim trazer as pessoas a se concentrar no nosso tema? Né? Eu me conhecendo, eu sabendo qual é a minha melhor forma de me expressar e de como eu vou me sair melhor na minha fala, isso vai ajudar muito, né? Eu já tentei cantar, mas não dá certo. Eu sou péssima em canto. Eu até costumo falar que Deus não me deu esse dom porque ele ia me estragar, porque eu acho que se eu cantasse, eu ia pegar o microfone, eu ia sair cantando no meio do povo, eu ia mexer com as pessoas, porque eu acho lindo, maravilhoso cantar, mas não é meu dom. Deus não me deu esse dom. Então, não adianta eu me atrever a querer cantar, que não vai dar certo. Eu até tentei algumas vezes, mas não vou mais tentar, não. Não dá certo. Eu tentei uma vez com as crianças, sabe? Gente, mas não sai nada, não sai, não adianta. Então, é melhor eu ficar com as minhas dinâmicas mesmo, sabe? Com as minhas brincadeiras. Eu acho que é bem mais fácil, ok? Use as suas anotações para guiar a apresentação, mas não fique lendo, né, para o público, porque você não vai conseguir prender eles, né? Não consegue. Então, a gente tem que estar mais no olhar e na fala espontânea. O cérebro, ele retém pouca informação auditiva, né?
Então, portanto, torne a sua apresentação mais acessível e interessante. Então, a gente usar uma brincadeira, usar uma historinha, usar uma dinâmica, usar um slide de uma imagem, um vídeo, vai gravar muito mais do que a gente só falar, né? Então, mantenha a linguagem simples, com frases curtas e ritmo suave. Nós temos 2 padres aqui na nossa paróquia. Tem um que ele fala espontaneamente, na hora do sermão. E nós temos um outro padre que ele lê. O padre que lê, gente, ele não para, ele não dá um fôlego, ele não toma um fôlego, ele fala assim numa sequência que eu não consigo acompanhar, eu não consigo absorver a mensagem que ele quer passar. Que dificuldade. E ele é um padre jovem, um padre recém-formado. Eu não consigo absorver as mensagens que ele passa para a gente nas homilias. Então, não adianta a gente falar sem parar. A gente tem que dar umas pausas, né? A gente tem que falar com um ritmo que entra no coração das pessoas, tá? É importante prestar atenção na voz, explore a entonação, pois um discurso com tom monótono gera desinteresse do público. Então, você pode focar, né, nas coisas mais importantes, você falar com uma entonação, né, dando mais sentido no que você vai falar. Quando eu leio historinha na minha sala de aula para as crianças, que eu vou mudando o tom de voz, eles regalam os olhos assim, fica tudo prestando atenção, né? E se eu for somente ler, a gente não prende a atenção deles, né? Ok? Ordene os seus argumentos e se apoie em exemplos que ajude o público a compreender a mensagem que você deseja passar. Então, a mensagem que a gente vai passar, gente, elas têm que ter começo, meio e fim. Eu tenho que saber como que eu vou começar, qual que é o meu objetivo, como que eu vou iniciar, qual é o assunto, o meio e o fim, de que forma que eu vou terminar a minha palestra. Eu tenho que ter essa organização na minha cabeça. Então, quando eu comecei a falar em público, eu me prendia muito também em papel, em slide, eu não conseguia sair. E daí eu comecei a fazer umas de oralidade, né? De orador. E daí nessa formação eles falavam, você coloca 3 palavras, escreve 3 palavras. E nessas 3 palavras você vai falar o que você quer falar. Essas 3 palavras vai ser o caminho que você vai seguir. Na verdade, eles começaram a colocar assim, coloca 10 palavras. Aí a gente ia lá, contava o que a gente queria contar com aquelas palavras. Agora você vai falar com 5 palavras, agora você vai falar com 3 palavras. Eles iam tirando. E isso foi uma experiência maravilhosa para mim. Que daí eu percebi que eu não preciso ter na mão, porque eu sei o que eu vou falar. Mas a gente fica tão inseguro que a gente acha que a gente precisa ter tudo escrito. Mas se a gente começar a fazer essa experiência de falar sem olhar, a gente tem essa capacidade, porque a gente conhece, é o que a gente vive no dia a dia da nossa atividade vicentina, né? E se a gente estudou, pronto, a gente tem o conteúdo, isso é importante. Então, seja mais natural possível. Isso fará com que cada ação realizada seja autêntica e tenha a sua marca. Não force a barra tentando ser quem você nunca foi. É muito triste quando um palestrante está lá na frente falando e as pessoas ali estão cochichando, falando assim, mas ela tem que viver o que ela está falando. Então, a gente tem que dar testemunho. Quando a gente vai falar lá na frente, quando a gente vai fazer uma formação, a gente tem que ser exemplo primeiro. A gente falar e a gente não viver e a gente não fazer, a gente não vai convencer ninguém. Se a gente falar que tem que fazer visita domiciliar toda semana,
e alguém saber que a gente não faz visita, vai ficar muito feio. Se a gente falar que a gente tem que cumprir a regra e que a gente tem que fazer reunião de conferência semanal e a gente não ir em conferência, a gente nem ter conferência, vai ficar muito feio para nós. Então, quando a gente se dispõe a falar, a gente tem que falar de um tema que a gente vive, que a gente vive, que a gente gosta e que a gente que é a nossa vida, né? Não adianta eu ir lá falar de um tema que eu não sei o que é, que eu não vivo. Se é uma coisa técnica, tudo bem, mas se é uma vivência vicentina, eu tenho que falar, eu tenho que pregar o que eu vivo, não só o que está escrito. Ok? Aqui está quente, gente, aqui em Ubiratã está muito quente. Calor hoje, mas vamos lá. Então, ao falar, não fixe um olhar, né, apenas para uma pessoa. Isso gera desconforto para quem está ali sentado e você direcionando o olhar ou perguntando sempre para ela. O correto é você distribuir esse olhar para todas as pessoas que estão ali na sala, né? Então, fala no modo geral, né? É importante para as pessoas se sentirem que você sabe que elas estão ali e que elas também são importantes, que você está passando a mensagem para ela, que você está recebendo também esse olhar dela, tá? Vai te ajudar muito e as pessoas vão se sair da palestra se sentindo importante e vai estar entendendo essa comunicação. Valorize com o seu olhar ao ponto que elas pensem e se sinta bem em estar ali. Ela não está ali só por estar, ela está ali porque ela é vicentina, ela é valorizada, somos todos iguais, né? Não tem quem é melhor ou quem é pior ali, ok? Então, olhe para a sua plateia, né? Olhe para quem você está passando a mensagem, para quem você está se comunicando. Ela sabe que eu existo. Essa palestra é para mim. Então, ela está dizendo algo que é importante para mim, né? Então, a pessoa saindo com esse pensamento, gente, ela pode transformar toda a sua realidade ali da conferência, né? Quebre o gelo por meio de humor. Faça uma dinâmica, coloque uma música relacionada com o tema. Tudo que nós vamos falar tem que estar relacionado ao tema. Eu não vou fazer uma dinâmica porque eu gosto de dinâmica. Eu vou fazer a dinâmica porque a dinâmica está dentro do tema. Eu vou colocar uma música porque essa música vai fechar a minha fala, né? Eu não posso colocar as coisas só porque eu gosto. Eu gosto dessa música, eu vou cantar, colocar essa música lá. Não, né? Eu gosto de fazer essa dinâmica, eu vou colocar. Não, ela tem o sentido? Ela vai acrescentar na sua fala, né? Um vídeo, né? Leva um pirulitinho, uma bala, isso sempre é bem-vindo, né? Um docinho. Tudo isso é recursos que a gente usa para cativar as pessoas que estão ali, né? Isso vai ajudar na descontração e no relaxamento de todos. Vai tornar um ambiente mais agradável, um ambiente mais gostoso, né? As cadeiras que você vai colocar, a balinha ao chegar, a balinha enquanto você está falando, né? E você perceber que as pessoas estão cansadas, dá uma pausa, levantar, dá umas espreguiçadas, dá uns pulinhos, dá uma mexida, isso ajuda também. Você tem que observar quando uma palestra está muito comprida, que as pessoas estão cansadas de te ouvir também, ok? A melhor forma de marcar uma boa apresentação é terminar bem, né? O encerramento deve gerar uma reflexão e um compromisso, fazendo com que essas pessoas pensem naquilo que foi dito,
né? Eu cheguei no objetivo, eu tenho que chegar lá no objetivo. As pessoas vão sair entendendo o que eu falei. Então, elas ou vai sair fazendo uma reflexão de tudo que você falou, ou então ela vai sair com um compromisso. Eu tenho que fazer isso. Eu posso melhorar nisso. Eu posso fazer melhor do que eu faço hoje, né? Ela vai sair ou com uma reflexão ou com um compromisso. Evite dizer frases como, por hoje é só, né? Era isso que eu queria dizer. Tem pessoas que começam a falar a palestra, dali meia hora, falando assim, ó, já está finalizando. Fala mais 15 minutos, já está finalizando. Isso dá uma agonia. Então, você não precisa estar falando isso, né? Despeça, né? Agradecendo pela atenção dos presentes, e você pode usar os seguintes elementos, ok? Toda apresentação, ela precisa de um bom final, e você deve preparar com o mesmo cuidado que você fez, né, ao iniciar essa palestra, com as primeiras palavras. Então, é importante começar alegre, otimista, mas também finalizar da mesma forma. Quando o orador não consegue finalizar bem o seu discurso, o público sairá com uma impressão ruim. Então, a primeira impressão é que fica, mas a última é que a primeira impressão que vale, né? Mas é a última que fica. Então, vamos finalizar a nossa palestra, assim a gente fala com chave de ouro, né? Fazendo que as pessoas realmente levem a mensagem para a vida, ok? O importante é que você treine para que as técnicas de apresentação se tornem algo natural na sua fala, né? Que não seja uma coisa forçada, que você viva e que seja natural. Um ponto importante que vai auxiliar bastante a sua palestra é dominar a respiração. Veja como respirar, isso vai ajudar, né? Deixar você mais leve, né, a tua transmissão, aquilo que precisa ser passado. Eu tinha uma dificuldade muito de leitura em missa, e eu fui fazendo a técnica, hoje eu já perdi, eu perdi a respiração. Da palestra eu não tinha, mas para ler uma leitura na igreja, meu Deus do céu, era um terror, eu sofria muito. Então, é você fazendo esse exercício da respiração e se preparar, é que você vai resolvendo esses probleminhas, ok? A gente não consegue tudo de uma vez, né? Não basta apenas ser vicentino formador, é preciso se apaixonar pela Sociedade São Vicente de Paulo. Então, se eu amo essa sociedade, se eu gosto, eu vou me colocar à disposição. A gente precisa tanto de formador, gente. Nossa, às vezes a gente vai convidar alguém, como que é difícil a gente ter esses formador. Então, vamos se colocar à disposição, vamos buscar, vamos participar de formação, vamos buscar o conteúdo, vamos nos preparar, porque vai contribuir muito, 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 muito para o crescimento da Sociedade São Vicente de Paulo, porque a formação é tudo, né? Se tivesse em todos os conselhos as formações da forma que deveria ter, a nossa sociedade poderia estar muito melhor. Os nossos conselhos particulares poderiam estar muito melhor, nossas conferências, nossas visitas domiciliar, as nossas reuniões de conferência. E para que tudo isso funcione melhor do que está, é preciso de formação. Então, se coloque à disposição, né, para fazer essa formação e busque, se prepare, porque tudo é possível. Quando a gente faz de coração, é muito mais fácil e muito melhor para a gente chegar a todos. Acho que eu já falei demais, né, gente? Acho que a gente já pode finalizar. Acho que não sei se tem algumas perguntas. Vamos ver como que está aí. Eu vou quebrar um pouquinho aqui o protocolo e queria contar uma coisa para você. Quando eu fui dar a minha primeira palestra, foi num retiro de jovens, e eu era jovenzinha também, e eu não tive, né, uma formação como essa,
E eu me preparei muito para a palestra, por ser a primeira, né? Então eu escrevi, era uma palestra, depois tinha o meu testemunho de vida. Eu escrevi até o testemunho de vida, escrevi tudo, estudei e fui. Aí chegou lá, eu comecei a falei, aí eu não sabia como terminar. Aí eu comecei a repetir tudo que eu já tinha falado. Gente, e a minha cabeça ficava assim, como que eu vou terminar? E eu repetindo, eu falei, meu Deus. Aí me deu uma luz assim, eu falei, eu vou falar, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Aí foi a minha sorte, aí falei a frase-chave e encerrei a palestra. Eu falei, meu Deus do céu. E outro dia minha filha foi fazer também no grupo de jovens uma palestra, foi a primeira coisa que eu falei para ela. Eu falei, filha, pensa no final. Né? Então, assim, essas formações são muito boas mesmo, né? Todo mundo deveria ter antes de fazer a sua primeira apresentação, né? Porque são detalhes que ninguém pensa, né? Assim, tipo assim, é óbvio que você tem que preparar o final, mas, né, a gente, Maria de Primeira Viagem, acaba esquecendo, né? Mas vamos lá, então, as nossas perguntas. Temos perguntas. O pessoal gostou muito da live. Então, vamos lá. Aparecido Carlos de Oliveira, né? O vício da palavra pelo palestrante atrapalha o entendimento do ouvinte. Como trabalhar essa técnica e eliminar esse vício? O vício da palavra. É o se preparar. Eu acho assim, quando você tem um vício que você fica repetindo, acho que é isso, né, que você quer dizer. Se você tem um vício, às vezes a gente não percebe qual que é o vício que nós temos. Às vezes as pessoas dão uma brincadeirinha, né, que a gente repete algumas palavras. Se ninguém falar, a gente nem percebe. Um método legal para a gente saber qual que é o nosso vício é a gente gravar a nossa fala. Se a gente pegar e gravar a nossa fala, a gente vai perceber tudo que a gente repete e qual que é a nossa muleta, qual que é o nosso vício. E daí a gente tomando consciência que a gente tem o vício, a gente já vai eliminando. O excesso da imagem nos slides, na sua opinião, atrapalha o bom entendimento ou da qualidade do entendimento? Depende da pessoa. Vamos supor, se ela consegue colocar várias mensagens lá, mas ela é comunicativa com as pessoas, com o público que está ali, pode não prejudicar ela. Mas se é uma pessoa que vai olhar o tempo todo para os slides e não vai se comunicar com as pessoas, atrapalha. Não vai ter essa comunicação de olhar para as pessoas, para o público. Se ela ficar o tempo todo voltada para o slide, eu acredito que prejudica muito. Não prende atenção. Não contagia. Dausas. Em uma palestra, a senhora recomenda responder às palestras das pessoas na hora ou no final da palestra? Tanto faz, eu acredito, eu gosto que as pessoas falam ali. Mas se tiver muita interação, dependente, eu já peguei público que não deixava eu falar, daí prejudica. Mas se é uma ou outra pergunta, eu acho legal responder ali. Mas se as perguntas tá passando a ser formação, porque tem pergunta que a pessoa fez a pergunta, pronto, acabou. Mas tem pessoas que não usam como pergunta. Ela faz a pergunta, mas já vai respondendo e já vai contando a história, aí ela não deixa você terminar a sua palestra, aí prejudica. Então, depende de quem faz a pergunta e de que forma que faz a pergunta também. A Lipe, como chama a atenção de quem está conversando sem parar, sem ser mal educada? Ai, meu Deus do céu! É difícil, né? Mas você tem que ter a tática ali, né? Fala, pessoal, vamos prestar atenção. Pessoal, eu costumo falar, gente, vamos aqui. Eu costumo, quando está me prejudicando muito, eu costumo falar. Falo, gente, vamos voltar aqui, tal.
assim, suave, né? Agora, você falar assim, ô fulano, ó, dá para você parar de conversar aí? Aí ele vai ficar chateado, né? Vai ficar sem graça. Tem que ter a tática ali na hora. Ai, a senhora, meu Deus, hoje eu virei senhora. A senhora tem alguma dica para perder a vergonha de falar na frente de todos? Muitos sofrem com isso, por isso eu gostaria de perguntar. Eu acho que essa vergonha é normal para todo mundo, que nem a Fabiana falou também, né? Ela começou lá a palestra, ela não sabia como terminar. A gente, no começo, sempre a gente vai passar por alguma dificuldade, mas essas dificuldades, elas vêm para nos tornar melhor, não para nos desanimar e parar de dar a palestra. Então, a vergonha, ela é normal no começo, né? Uma do que você pode usar, eu falava muito no espelho. Eu pegava a minha palestra, eu falava tudo na frente do espelho. Aí parece que foi me dando mais autonomia. E daí, você não vai começar a falar num público grande. Começa falando na conferência, né? Começa a falar mais na conferência, daí vai falando, pega uma palestra no conselho particular e vai indo gradualmente, porque se a gente pegar uma palestra grande de cara, é claro que a gente vai ter mais dificuldade. Eu acho que essa é uma conquista do dia a dia. Obrigada, a Vera Lúcia Santos, né? Muito, muito bom, Cida, muito didático. Obrigada, gente. Luiz, saudade de você, Luiz. Vamos lá. Formar-se bem para servir melhor. A ECAFO tem o objetivo de nos dar esse direcionamento. Que bom que o Conselho Metropolitano de Campo Grande está se preparando com isso. Parabéns aos envolvidos. Isso mesmo. A gente tem que ter essas iniciativas, né, de ajudar, né, de construir, de formar as pessoas. Parabéns mesmo. Era isso? Muito obrigada, viu, pelo seu sim, pela sua presença aqui conosco, com tanto ensinamento, viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço e que isso possa contribuir e que a gente possa ter vários formadores muito bons aí no Conselho Metropolitano de Campo Grande, ok, gente? Um beijão, um abraço para cada um, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos convidar agora a consórcia Nadir Vilela Gaudioso para fazer as orações finais tradicionais. Bem, antes de iniciar as orações finais, eu quero dizer que nós tivemos uma noite muito agradável, né? Uma noite de estudos, né? A gente ouvir a consórcia Cida falar dessas técnicas pedagógicas é muito importante e eu acredito que foi de grande proveito para todos nós. E recebi uma mensagem aqui do confrade Natalício, que é o presidente do Conselho Metropolitano de Campo Grande, ele pedindo desculpas a todos, porque ele gosta muito de participar, mas hoje ele está atendendo um compromisso familiar, por isso ele não pôde participar. E ele pediu encarecidamente que eu transmitisse esse recado dele. Mas então vamos, após esse grande aprendizado que tivemos, vamos encerrar a nossa live, né, com as orações próprias da Sociedade São Vicente de Paulo, e que o Espírito Santo esteja sempre a nos iluminar a cada palestrante que vier aqui falar conosco, trazer conhecimentos para todos nós, né? E que a Virgem Santíssima se faça presente no lar de cada um de nós, né? E que nós possamos cada dia mais ter disponibilidade para ouvirmos e vamos procurar trazer mais confrades e consórcias para participar conosco também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Vicente de Paulo, rogai por nós.
Bem-aventurado Antônio Frederico Ozanam, rogai por nós. Oremos. Clementíssimo Jesus, que suscitastes na vossa igreja a pessoa de São Vicente de Paulo, um apóstolo da vossa ardente caridade, inspirai em vossos servos esse mesmo ardor, para que, por vosso amor, deem com a mais boa vontade aos pobres o que possuem, e mais ainda se dê a si mesmos. Vós que com Deus Pai viveis e reinais, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos benfeitores da Sociedade de São Vicente de Paulo. Dignai-vos, piedosíssimo Jesus, conceder a vossa graça aos benfeitores dos pobres, vós que fizestes promessas aos que praticassem em vosso nome obras de misericórdia, 100 por um, e o reino dos céus. Amém. Oremos a Nossa Senhora. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as súplicas que em nossas necessidades vos dirigimos, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Oremos pelos falecidos da Sociedade São Vicente de Paulo. Pela misericórdia de Deus, as almas dos fiéis falecidos descansem em paz. Amém. Vamos rezar a oração pela canonização do beato Antônio Frederico Ozanam. Senhor, fizestes do beato Antônio Frederico Ozanam uma testemunha do Evangelho, maravilhado pelo mistério da Igreja. Inspirastes no seu combate contra a miséria e a injustiça, e o dotastes de uma generosidade incansável ao serviço de todos aqueles que sofrem. Em família, ele se revelou filho, irmão, esposo e pai excepcional. No mundo, sua ardente paixão pela verdade iluminou seu pensamento, seu ensinamento e seus escritos. A nossa sociedade, que concebeu como uma rede universal de caridade, ele soprou o espírito de amor, de audácia e de humildade, herdado de São Vicente de Paulo. Em todos os aspectos de sua breve existência, emerge sua visão profética da sociedade, tanto quanto a influência de suas virtudes. Por essa multiplicidade de dons, nós os agradecemos, Senhor, e solicitamos, se é de vossa vontade, a graça de um milagre, pela intercessão do beato Antônio Frederico Ozanam, possa a Igreja proclamar sua santidade, se esta for providencial para o momento atual. Nós os pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos rezar as 3 Ave-Marias, pedindo à Mãe que possa nos ungir cada dia mais e nos motivar para que nós possamos desenvolver da melhor forma possível o trabalho junto aos nossos assistidos. E por todos nós aqui reunidos e por aqueles que não puderam participar e que para a próxima live eles possam estar presentes conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós estivemos e permanecemos,
nós estivemos reunidos e permaneçamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, Consolação Nadir, pela sua participação aqui conosco. Agradecemos a todos que participaram conosco através do canal do YouTube da ECAF do Conselho Metropolitano de Campo Grande. Aqueles que ainda não se inscreveram, aproveitem esse momento, se inscrevam, clica no sininho, que é para vocês receberem as notificações das próximas lives, né? E deixe seu like também para prestigiar aí o nosso trabalho. Convidem todos os vicentinos, os amigos que gostam do nosso trabalho, né, para que possam também estar participando junto conosco. A nossa próxima live será no dia 6 de junho, já agende aí no mesmo horário, às 20 horas, né? E aí mais próximo a gente divulga o link nos grupos, né, de WhatsApp, para vocês também nos ajudarem a divulgar. Boa noite a todos, desejamos a todos uma excelente semana, com as graças de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A caridade nos ensina que quando visitamos os pobres, nós ganhamos muito mais que eles. É assim que pensava Antônio Frederico Ozanam, um homem que desde muito jovem se dedicou quase que exclusivamente aos pobres. Na sua jornada em ações de caridade, Ozanam se inspirou nos ensinamentos de São Vicente de Paulo, considerado o pai dos pobres e hoje patrono das obras de caridade. O que antes era apenas um grupo de estudos se tornou uma das maiores instituições responsável por organizar e orientar iniciativas de caridade nas mais diversas formas por todo o mundo. E quem iria imaginar que a vontade de Antônio Frederico Ozanam em ajudar os pobres se tornaria o que hoje conhecemos como a Sociedade de São Vicente de Paulo. Atualmente, o Brasil é uma das maiores nações vicentinas do mundo, com mais de 15 mil conferências e mais de 150 mil membros ativos. A SSVP é uma entidade católica com hierarquia própria, que obedece o carisma deixado por Ozanam e seus amigos, que, sobretudo, ressaltam o amor e as obras de caridade realizadas por Cristo e São Vicente de Paulo. Uma sociedade organizada através de conselhos. Há o Conselho Nacional do Brasil, com sede no Rio de Janeiro, além dos conselhos metropolitanos centrais e particulares espalhados por todo o país, e o Conselho Geral Internacional, localizado em Paris, França, origem de nascimento da SSVP em 1833. Com muita dedicação, milhares de vicentinos em todo o mundo ajudam os pobres através do espírito de partilha e muita fé, para que estes mais necessitados possam ter esperança de mudança em suas vidas. Crianças, jovens e adultos participam das conferências para manter acesa a chama do patrono São Vicente de Paulo e dos fundadores, principalmente Antônio Frederico Ozanam. As conferências se reúnem semanalmente para levantar ações de promoção às famílias assistidas. A SSVP promove a valorização e integração de seus membros através de encontros, retiros e formação. Assim como Ozanam iniciou cedo a sua jornada, o jovem vicentino já aprende a ser um agente de transformação e ajudar o pobre a sair de uma situação de miséria e colaborar para a construção de um mundo mais humano. A vida de muitas famílias assistidas pela SSVP são transformadas pelas mãos de vicentinos que não medem esforços para ajudar a restabelecer a dignidade e perseverança das pessoas. Sair em missão. Essa é a motivação que os vicentinos possuem para visitar os pobres em casas, hospitais, lares de idosos, levando espiritualidade, amor e auxílio.
A visita ao pobre é onde os vicentinos manifestam a compaixão e misericórdia. É o desejo e ação de inclusão na sociedade e na comunidade. É mais do que suprir as necessidades materiais. O trabalho da SSVP abrange ainda as Obras Unidas. São creches, educandários, instituições de longa permanência para idosos, entre outras instituições, todas mantidas e administradas pela organização. Diversas unidades vicentinas promovem cursos que visam a inclusão social das famílias assistidas, como de alfabetização e geração de renda. Por meios de grandes encontros nacionais, é possível perceber por que o vicentino é uma pessoa especial, que se doa por completo e celebra com alegria as conquistas de obras de caridade desenvolvidas pela SSVP por todo o Brasil. A Romaria é um bom exemplo. Um momento de união, amizade e devoção que une vicentinos do Brasil para fortalecer a espiritualidade e que reflete na ajuda aos mais necessitados. Desde a criação da SSVP, os valores vicentinos têm passado de geração em geração e se expandindo ao redor do mundo, chegando a vários corações. Homens, mulheres, jovens e crianças do Brasil e do mundo estão nessa corrente do bem. Você pode fazer parte dessa história repleta de amor e fé. Venha ser vicentino, você também.